Seja bem-vindo ao meu canal. Vamos continuar com o estudo da camada de rede. Nesta aula estarei explicando alguns conceitos relacionados a protocolos de roteamento. Nesta videoaula irei contextualizar e explicar o que é o roteamento, as classificações dos algoritmos de roteamento, o que é um sistema autônomo, e a diferença entre roteamento intra-AS e inter-AS. AS significa sistema autônomo. Bem, no início da camada de rede, nas primeiras aulas, eu mostrei essa imagem que representa vários roteadores interligados. Dentro de cada roteador existe uma tabela de repasse, que dependendo do endereço IP de destino, que é uma sequência de bits, zeros e uns, dependendo desse endereço, o roteador irá, consultando a tabela, saber para qual enlace de saída deverá encaminhar o pacote. Essa tabela é acessada e atualizada por um algoritmo de roteamento. Existem vários algoritmos de roteamento que têm a finalidade de descobrir qual a rota para chegar em uma determinada rede. No estudo de roteamento, nós utilizamos o conceito de grafo. Um grafo representa uma topologia ou mapa da rede. Se você nunca estudou teoria dos grafos, tudo bem, ainda você pode entender o conceito de roteamento. Porém, é um assunto importante para que você possa aprofundar no entendimento dos algoritmos de roteamento. O que é um grafo? Nada mais é do que dois conjuntos. O primeiro conjunto de nós, que neste caso são os roteadores, e um outro conjunto que são, neste caso, os enlaces. O conceito de grafo determina que existe um conjunto de nós ou vértices e um conjunto de arestas. Os nós ou os vértices podem ser, neste caso, roteadores, mas podem representar pessoas, cidades, etc. Por exemplo, poderíamos aqui imaginar que, em vez de roteadores, nós teríamos cidades, e aqui seria o tempo de viagem, ou a distância entre as cidades. Ou então, pessoas. E o fato de existir uma aresta conectando duas pessoas significa que aquelas pessoas se conhecem. Então, neste exemplo, nós temos como os vértices são os roteadores. Neste exemplo, temos 6 roteadores. E aqui nós temos 10 arestas, que são 10 links, 10 enlaces. Esse número vai representar o custo de um pacote sair de um roteador e chegar em outro. Quanto menor, melhor. Então nós temos a definição de CAB, que é o custo do link entre um roteador A e um roteador B. Nesse exemplo aqui, o custo WZ, aqui estão os roteadores WZ, o custo é 5, que é o custo desse enlace. Você pode, dependendo do algoritmo, você pode considerar que todos os enlaces vão ter custo 1, que aí significa a quantidade de saltos. Ou
você pode imaginar que o custo vai ser inversamente relacionado à largura de banda. Se aqui é uma conexão, por exemplo, de 10 megabits por segundo, a gente associaria 5. Esse aqui, que tem um custo 5 vezes menor, significa que a largura de banda aqui seria 50. Por isso que é inversamente proporcional. Porque quanto maior a largura de banda, mais rápido vai ser o envio. Menor vai ser o atraso de transmissão, que é para enviar o pacote para dentro do link. Ou você também pode considerar que vai ser proporcional ao congestionamento ou ao atraso. Digamos que aqui seria um atraso de 50 milissegundos e aqui de 10 milissegundos. Quanto menor o atraso, melhor. Isso vai depender do algoritmo de roteamento. E aí nós temos o custo do caminho, que seria o custo, por exemplo, qual o menor custo do roteador U até o roteador Z? Nós teríamos que ver as opções de caminho até encontrar o trajeto que se tenha o menor somatório, que neste caso, vindo por aqui, um custo do caminho de apenas 4. E a ideia do roteamento é encontrar o caminho de menor custo entre a origem e o destino. O algoritmo de roteamento vai encontrar esse caminho de menor custo. E como ele vai encontrar? Existem técnicas que o protocolo, que o algoritmo de roteamento vai utilizar. Aqui entra as classificações dos algoritmos de roteamento. Primeiramente, o algoritmo pode utilizar uma informação global ou local. Quando é uma informação local, a gente chama de descentralizada. Como é isso? O que é informação global? Significa que todos os roteadores vão ter as informações completas da topologia e dos custos de enlace. Se um protocolo, se um algoritmo de roteamento ele é global, significa que cada um desses roteadores aqui, neste exemplo, teria essa visão completa da rede. Saberia que, por exemplo, o roteador Z saberia que V, X e W são vizinhos de U e teria todas essas informações. Por isso que a gente fala global. É como se cada um tivesse essa imagem, esse raio-x da rede. O conhecimento de toda a topologia, de quem é vizinho de quem e quais são os custos dos enlaces. Os algoritmos de roteamento que são global são os chamados link state ou estado de enlace. Tem esse nome porque eles mantêm a informação do estado dos enlaces. Por outro lado, um protocolo pode não ter esse conhecimento global. Ou seja, os roteadores vão ter informações apenas dos seus vizinhos e dos custos dos enlaces para os seus vizinhos. Isso significa que os roteadores vão ter um conhecimento parcial da rede, mas vão trocar informações de maneira que, depois de um certo tempo, eles vão conseguir encontrar o menor caminho para qualquer destino, para qualquer outro roteador. Isso aqui é uma outra abordagem. E nesse caso aqui, existe um processo de computação iterativo, troca de informações com os vizinhos. Cada vizinho vai enviar informações do que ele sabe para os seus vizinhos. Os algoritmos de roteamento que funcionam de maneira descentralizada são conhecidos como algoritmos de vetor de distâncias, distance vector, porque eles vão compartilhar o vetor de distâncias. Vamos entender o que é isso na próxima aula. Além disso,
Existe também a classificação de algoritmos estáticos ou dinâmicos. O que seria um algoritmo de roteamento estático? Seria aquele que as rotas mudam bem lentamente ao longo do tempo. Por isso que dá o nome de estático. Raramente vai ocorrer uma mudança de rota, enquanto que dinâmico as rotas mudam com mais frequência. Nesse caso, podem responder a mudanças no custo dos enlaces. O custo dos enlaces possa ser que varie com mais frequência, ou mesmo a topologia da rede vai variar. Imaginando, por exemplo, uma rede sem fio, onde nós estivéssemos imaginando aqui não roteadores, mas pessoas com smartphones estão se locomovendo. Então, a conexão, os enlaces entre os smartphones, considerando uma rede ad hoc, que é uma rede composta apenas pelos equipamentos, a topologia iria mudar. Então, seria uma rede dinâmica. E aí, uma rede dinâmica necessita de atualizações periódicas para ter informações atuais do custo do caminho, ok? Aqui entra também um conceito muito importante, que é de sistemas autônomos. O que é um sistema autônomo? Eu vou explicar melhor nas próximas aulas, mas por enquanto considere que um sistema autônomo representa uma ou mais redes que fazem parte de um controle administrativo de uma só organização ou de várias organizações, de tal maneira que dentro de um sistema autônomo, o protocolo ou o algoritmo de roteamento interno, chamado de intra-AS, é o mesmo. Significa que, se esse roteador aqui usa o algoritmo de roteamento X, esse aqui também vai usar o algoritmo de roteamento X, e esse aqui também. Já nesse outro sistema autônomo, os roteadores podem, de repente, utilizar um outro protocolo de roteamento intra-AS, ou seja, internamente. Podem usar o protocolo Y. Então, o que vai definir o sistema autônomo é que todos os roteadores dele executam o mesmo algoritmo de roteamento intra-AS. E a comunicação entre roteadores interligando dois sistemas autônomos vai ser por meio de um algoritmo inter-AS, ou seja, entre sistemas autônomos, tá? Nós vamos estudar nas próximas aulas alguns exemplos de algoritmos de roteamento intra-AS e um exemplo de algoritmo de roteamento inter-AS. Então, como eu falei, no sistema autônomo os roteadores rodam o mesmo protocolo de roteamento interno, e roteadores em diferentes sistemas autônomos podem rodar protocolos diferentes. E aí nós vamos ter o roteamento intra-AS, que os dois grandes exemplos da internet são os protocolos RIP e OSPF, que nós vamos estudar nas próximas aulas. O protocolo RIP, ele é vetor de distâncias, é um protocolo descentralizado, enquanto que o OSPF é um protocolo global, do tipo link state, estado de enlace. Existem ainda outros protocolos, como por exemplo o EIGRP, que é um protocolo proprietário da empresa Cisco. Então, o roteamento inter-AS, que é entre os sistemas autônomos, o exemplo que se usa, o protocolo padrão, de fato, usado na internet é o BGP, que é um protocolo extremamente importante, que é o que permite que haja roteamento na internet. E aí você vai ter os sistemas autônomos interconectados
e a tabela de roteamento mantida por cada roteador vai ser manipulado tanto pelo protocolo intra-AS como pelo protocolo inter-AS. O protocolo que roda internamente vai estabelecer as entradas para os destinos internos, enquanto que ambos os protocolos, inter e intra, vão estabelecer as entradas para os destinos externos. Isso aqui nós vamos entender quando estivermos estudando o protocolo RIP e o OSPF, que são os assuntos das próximas aulas. Até mais!